todos os que nos ouvem, bem-vindos ao 22º episódio do vosso Cake Layers Podcast. Hoje, antes de iniciarmos a conversa com a nossa convidada, eu, a Ana e a Patrícia trazemos uma pequena novidade. Vai ser lançado esta quinta-feira, 4 de novembro, um pequeno passatempo giveaway, onde podem ganhar a nossa caneca Cake Layers Podcast de outono, acompanhada de uns miminhos feitos por cada uma de nós para acompanhar um chá ou café quentinho nesta estação enquanto nos ouvem. Basta seguirem as indicações no passatempo do Facebook e Instagram. Participem e partilhem o giveaway com os vossos amigos e familiares. Então e agora, sobre o nosso episódio de hoje, vamos estar à conversa com um nome de peso como convidada neste que é hoje o tema do nosso episódio, o mercado internacional do cake design. Bem-vinda, Sofia, ao Cake Layers Podcast. Eu sei que já muitos conhecem a Sofia, mas eu convido-a a partilhar um pouco sobre ela mesma na primeira pessoa. Olá a todas. Primeiro, muito obrigada por me convidarem, por estar aqui, estou bastante contente. Portanto, eu sou a Sofia, Raposo, no entanto, neste mundo sou mais conhecida por Sofia Fox. Sou arquiteta de formação, trabalhei na área durante 9 anos e para aí em 2012 descobri a arte do cake design, apaixonei-me, perdi-me de amores. O que é que vos posso dizer mais? Fiz várias formações na área, no fim de 2013 deixei a arquitetura e dediquei-me a isto a 100%. Portanto, isto é a minha vida, é a minha paixão. Em 2014 abri o primeiro Sofia Fox Cake Art Studio, que ainda felizmente continua, e que é uma escola dedicada à formação artística de bolos e pastelaria. Diz-nos só onde é que fica situada. Portanto, fica na margem sul, na zona do Seixal, Couve da Marinha. Obrigada, Sofia. E disseste uma coisa curiosa, que foi em relação ao facto de ter sido arquiteta. O que é que... Vou começar esta conversa com uma pergunta muito simples, que certamente, pronto, vais... O que é que a arquitetura, portanto, contribuiu, o teu conhecimento de arquitetura contribuiu para aquilo que é hoje o Sofia Fox Cake Art Studio? Olha, primeiro contribuiu essencialmente para aquilo que eu sou enquanto decoradora artística de bolos. Portanto, eu não gosto tanto de dizer cake design porque acaba por ser um bocadinho de moda para mim. Nós somos decoradores artísticos de bolos, é a nossa língua e, portanto, é aquilo que eu considero. E a arquitetura, no fundo, acabou por ser a grande base daquilo que eu sou hoje enquanto decoradora artística de bolos. Portanto, foi aquilo que me ajudou a definir o meu estilo e a minha marca. Porque até chegares aonde estás hoje, Sofias, com certeza que o percurso não foi... tiveste algumas evoluções e alguns como é que foi o caminho para até chegar lá? Ok, então vou começar pelo início, convém. Parece-me bem. Portanto, como é que eu comecei aqui no cake design? Eu comecei no cake design, como vos disse, trabalhava em arquitetura, ainda fazia uns bolinhos, como a maior parte do pessoal faz, não é? Portanto, andava ali entre as duas vertentes da minha vida. Entretanto, e porque sou arquiteta e nós em arquitetura, não sei se sabem, mas para conseguirmos a maior parte do trabalho temos que participar em concursos públicos. Os concursos para mim está-me na alma, está-me no sangue. E, portanto, foi mesmo por aí que eu comecei. Foi propriamente por concursos nacionais, depois internacionais, mas isso foi o grande salto para eu chegar aqui. Posso-vos falar um bocadinho, por exemplo, como é que eu comecei. Portanto, eu participei num concurso em Portugal em que o prémio... Pronto, para falar-vos também a nível do cake design, a nível nacional e internacional. Eu, portanto, concorri a um concurso cá em Portugal, que até foi eu acho que posso dizer estas coisas todas, não é? Foi isto que acho que estava a organizar. E, portanto, o prémio seria ir concorrer lá fora, a Birmingham. E, portanto, tive a sorte de conseguir ganhar o concurso e, portanto, ganhei essa viagem, fui concorrer lá fora e foi assim que eu entrei fortemente no cake design. Foi nessa altura que eu decidi que iria deixar de fazer arquitetura e dedicar-me a 100% ao cake design. Antes disso fiz muitas formações porque sempre gostei mais da parte de poder vir a ser formadora e não propriamente vender bolos.
não é tanto a minha onda. Eu gosto daquela parte da criação e de estar sempre a inventar técnicas novas e coisas diferentes. E pronto, acabou por ser por aí, estás a ver? Eu participei em concursos, os concursos levaram-me a outro caminho, até que percebi que fazia sentido para mim era ter um espaço meu, algo meu que me definisse enquanto artista e que pudesse ensinar aos outros aquilo que tanto me apaixona. Então tu não seguiste o nosso percurso normal, nosso, digamos assim. Nosso, a maior parte, 90% se calhar das pessoas que fazem cake design ou decoração artística de bolos, que é começar por vender bolos e depois a partir daí começar a seguir um caminho um bocadinho mais elaborado de formação e por aí fora, não é? Exato, tens razão, isso é a maior parte do percurso dos meus alunos, por exemplo. É a maior parte do percurso e é o normal. Eu passei um bocadinho por isso, mas foi muito ao de leve, ou seja, eu comecei, quando comecei a fazer isto, até foi na altura do Dia da Mãe, portanto fiz um bolo. O meu primeiro bolo foi um bolo para o Dia da Mãe, porque sempre fiz trabalhos manuais para oferecer, é uma coisa minha, eu gosto de artes e destas coisas todas. E naquele ano decidi que queria fazer um bolo, até porque o cake design estava muito em voga e começava-se a falar e achei muito engraçado. Acabei por fazer uns ou outros bolos para a família, talvez tenha vendido assim uns quantos, mas passei logo, foi um percurso muito rápido esse, porque acabei por passar logo para os concursos. Foi logo aquilo que eu comecei à procura, portanto foi um bocadinho paralelo ao vosso, não foi exatamente aquele percurso do fazer bolos, vender bolos, primeiro a família, depois vender bolos e depois ir evoluindo. Não, foi mais a nível da competição, eu passei mais por aí. Pronto, eu estou a ver a Sofia assim, pronto, vender os seus primeiros bolos e dizer, não, isto não é para mim, eu quero a formação, eu quero é criar. Exatamente. E aquela coisa, pronto, que vocês sabem melhor que ninguém, não é? Eu quero aquele bolo, epá, não é? Pois, é que a gente quando vende bolos está dependente do que os outros querem, não é daquilo que a gente quer. E ocupa-nos tanto tempo que depois a gente não consegue fazer aquilo que realmente quer. E que portanto, não era compatível estar a vender bolos e a criar, muitas vezes, certo, Sofia? Certo, e assim, eu passei uma fase inicial que ainda o fiz, mas rapidamente percebi que vender bolos não fazia sentido para mim. Pois. É muito mais o dar formação. Eu neste momento, como a maior parte dos meus alunos também sabe, eu não vendo bolos, eu só dou formação, estou dedicada a 100%. Claro que se me aparecer uma festa enorme com um bolo super aliciante e que me digam tens carta branca para fazer, aí se calhar provavelmente irei fazer um ou outro, mas estão a perceber, é uma vertente diferente, não é tanto, é mais a parte que me apaixona, é o poder criar sempre algo novo e diferente. Isso parece-me fantástico, acho que é o sonho de qualquer uma de nós. Se chegar aqui um cliente e dizer assim, pronto, agora tens um bolo, tens orçamento aberto, o valor que tu quiseres e o que tu quiseres fazer, estás à vontade. Mas sabes, Patrícia, eu também acho que os clientes, e eles não te estão a ouvir, também têm que ser um bocadinho ensinados. Ou seja, dentro da nossa área, nós temos de ter um bocadinho de conhecimento de psicologia para conseguir levar o cliente, encaminhar também, exatamente, não é levar, encaminhar toda a razão. Encaminhar o cliente no sentido daquilo que é interessante para nós e que será melhor para ele, porque às vezes o próprio cliente não sabe. E sabes, daí vem a minha vertente também arquitetónica. Nós tínhamos que fazer isto com uma casa, com um hotel, portanto nós também tínhamos um projeto e tínhamos que encaminhar o cliente para aquilo que seria melhor num todo, e eu comparo um bocadinho os bolos a isso, portanto sem algo dúvida. Que também me deu base. Sem dúvida, porque às vezes as pessoas trazem ideias pré-concebidas que a gente com algum parlopier, exatamente, ou com alguns pontos conseguimos explicar que ou que não é possível ou que ficava melhor servido se fosse de outra forma. Pronto, acaba por ser um encaminhamento. Muitas vezes nem é a ideia em si, só precisa de alguns ajustes. É isso. E que seja proveitoso para ambos, não é? Que vos dê prazer a vocês enquanto fazem, e que sairá muito melhor para o cliente porque vos deu prazer e portanto o trabalho é feito com mais satisfação. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu ia só acrescentar que é engraçado como as nossas experiências passadas e aquilo que nós fizemos no passado nos inspiram e nos trazem também uma forma de trabalhar diferente. E por isso é que cada um de nós tem o seu próprio estilo e tem a sua própria forma de trabalhar. Tem o seu punho, sim. E não cortas, não é? Não cortas ou seja, tipo, tive uma vida até aqui, e agora corto e começo outra. Não, é uma continuação, é um percurso.
É um virar de página, não é mudar de livro, não é? Exatamente. É isso mesmo. Nós somos resultado e fruto ou produto das nossas próprias circunstâncias de vida. Portanto. Exatamente. Ai, que bonito! Momento inspiracional. Foi, exatamente. Então, e tu que já estás muito mais entrosada e envolvida no mercado internacional de cake design, aqui muito por força dos concursos, quais dirias que são assim as grandes diferenças relativamente ao mercado internacional e ao mercado português, de uma forma genérica, não necessariamente em especificidade relativamente a, enfim, técnicas ou outras coisas, mas de uma forma genérica? Falando assim, nas principais diferenças que eu vejo, isto será sempre a minha opinião pessoal, vale o que vale, não é? Mas entre o cake design internacional e o nosso, eu diria que se trata mais ou seja, falamos aqui, por exemplo, de uma atividade mais enraizada, ou seja, eu diria que se trata mais de uma questão cultural. Ou seja, lá fora, o que eu denoto cada vez que lá vou e o conhecimento que tenho e a quantidade de pessoas que conheço lá de fora, é que existe uma cultura de respeito ao cake design. Ou seja, o cake designer é visto como uma profissão, tal como o pasteleiro, cá em Portugal, ou como o chefe de pastelaria, dependendo do curso que tiraram, mas são consideradas profissões, e ao serem consideradas profissões, existe um respeito maior pelo trabalho em si. Ou seja, eu falo disto na versão cliente. Quando o cliente contrata o serviço, há um respeito, tal como existe um respeito quando vocês vão a um restaurante de um chefe cá em Portugal, quando vão ao Seven, quando vão fazer um menu de degustação. Portanto, existe um respeito pelo facto dos valores aplicados, são valores mais altos, porque são trabalhos que não é propriamente a gente ir para ali para a cozinha e fazer batatas fritas. Não, são coisas pensadas, têm conceito, têm uma qualidade de ingredientes fantástica, e mesmo se passa com o cake design. Lá fora ele é equacionado desta maneira e cá em Portugal não. Portanto, cá em Portugal é a dona de casa que está metida na cozinha a fazer um bolinho porque tem imensa piada e gosta e não tem mais nada para fazer. Pronto, acaba por ser muito isto. E, na verdade, nos dias de hoje, as pessoas têm que perceber que não é disto que se trata. O que se trata são pessoas que fazem formação, que aprendem, que se definem enquanto profissionais e que, portanto, utilizam produtos de imensa qualidade, não propriamente os preparados que nós vemos em muitos sítios à venda, não. Estamos a falar de ingredientes de imensa qualidade, tal como um bom chefe de cozinha o faz, e portanto tem que ser mais caro. Para além do trabalho manual, que tudo o que é manual é mais caro, né? Se vocês levam 5 horas a fazer uma modelagem, não é a mesma coisa que irem a uma pastelaria e terem uma impressão em folha de hóstia em cima, portanto não pode ser equacionado. Essas horas de trabalho têm que ser pagas, como é óbvio. A qualidade do trabalho e a qualidade dos ingredientes, e portanto lá fora existe esse reconhecimento de todos estes pontos que eu acabei de referir. Cá em Portugal não, portanto, cá em Portugal não acontece. Mas sabem porque é que eu acho que isto também não acontece? E eu falo muito disto nas minhas aulas, nós já começamos a ter uma cultura do chefe, porque existem programas como o Masterchef ou outras coisas do género, em que as pessoas conseguem perceber visualmente do que se trata, o tipo acaba por ter um conceito, faz isto, faz aquilo, faz uma pesquisa de mercado, ok, tudo bem. As pessoas não percebem que o cake designer, ou um pasteleiro, ou um chefe de pastelaria, acaba por fazer exatamente o mesmo. E, portanto, lá fora, principalmente no Reino Unido, na Austrália, vocês têm programas só de bolos, em que as pessoas percebem todo o percurso intrínseco. Aqui não. E, portanto, continua a ser sempre a dona de cozinha que está metida em casa a fazer um bolo muito engraçado para o chá. Pronto, é assim que encaixam. E o que é mais ridículo, sabem, é as pessoas acharem que ao encomendarem uma cake designer vai ser mais barato do que comprar na pastelaria. Isto é tão ridículo. Mas é isto que as pessoas pensam. E mais rápido. Que na pastelaria às vezes pedem 72 horas de antecedência e elas assumem que nós, em menos de 24, a coisa está feita. Exato. Até porque não temos mais nada para fazer. Nada, e, portanto, estamos sentadas na secretária à espera. Isso. E portanto eu diria que isso é uma das maiores diferenças que eu vejo entre Portugal e o estrangeiro. E depois também, lá está a história do se existe mais oferta, existe mais procura, ou se existe mais procura, existe mais oferta, e portanto, percebem?
É uma escala toda precisão maior, não é? Exatamente. E cá em Portugal já começamos a ter mercados, bons mercados para bolos. Mas é difícil entrar lá. Portanto, são aqueles mercados em que já existe um núcleo de clientes, poucos, mas que já entendem o conceito do bolo, da festa e dessas coisas todas. Uma outra coisa que eu queria só, desculpem-me falar assim tanto, mas é só para referir que é muito importante, é o facto de, em Portugal, tudo o que é festa inclui o bolo. E lá fora não. O bolo é um produto lá fora, contratado à parte e que, portanto, tem um preço sobre ele próprio. Ou seja, se vocês têm um casamento, a noiva e o noivo sabem automaticamente que têm que contratar um cake designer para lhes fazer o bolo. Não é como as quintas que englobam o bolo e querem que vocês vendam a vossa alma, porque é a alma que vos pedem que vendam, não é? Portanto, um bolo que supostamente seria vendido a 500 ou 600 euros aos noivos, eles querem que vocês vendam a 180, 200. E, portanto, isto é ridículo. E isto é o que se passa no nosso mercado. E é aí que está o grande problema. E por isso é que o cake design ainda não conseguiu evoluir mais a nível de negócio, mais rentável para quem o faz, e acabam por ter que fazer muitos bolos para conseguir ter um negócio mais rentável, porque existe esta maneira de pensar. É uma questão cultural. E depois também é uma questão que a mim me faz um bocadinho confusão, é porque até os próprios noivos, nesses tipos de situações, por exemplo, acabam por também não procurar esse cuidado, porque há tanto cuidado com tantos pormenores em relação ao casamento, tudo e mais alguma coisa, a escolha de tudo, tantos pormenores, até às vezes coisas que se calhar não lembram o diabo, não é? E depois quando chega à parte do bolo, delegam completamente um momento que é tão importante e tão carismático num casamento, que é o corpo do bolo, delegam completamente na quinta, sem saber o que é que estão a comprar, sem saber qual é que vai ser o aspecto, sem perceberem se aquilo que reflete a essência do casamento em si, que a mim me faz imensa confusão. Não consigo ainda perceber como é que se delega essa responsabilidade. É verdade. Mas olha, Patrícia, voltamos à questão cultural. Porquê? Porque toda a gente faz assim. E se toda a gente faz assim, então normal. É porque deve ser. Ou seja, quando se começar a ver o contrário, o que é que acontece? Principalmente o pessoal que casa, geralmente anda ali na casa dos 30, 20 e tal, até aos 40, pronto, anda mais ou menos nessa casa. É tudo uma questão de moda. Portanto, se os meus amigos todos contratarem um bolo, eu vou contratar o bolo, porque no casamento, percebes? É aquela questão cultural, ou seja, se os outros todos fazem, eu não me vou preocupar com isso. Preocupo-me com os sapatos, com o vestido, com o penteado, com os acessórios para o cabelo, não é? Mas com o bolo não. Mas o que começa a acontecer, que era o que eu vos estava a dizer, é que começa a haver um mercado que já se começa a preocupar um bocadinho mais. Isto precisa de tempo. E daqui a uns anos eu acredito que vamos ter noivos muito preocupados em ter o bolo como uma peça, porque no fundo é a peça, o acontecimento. Quer dizer, eles põem fogo de artifício e contratam fogo de artifício. Eles põem balões e contratam... Não é? E depois têm um bolo, que é uma treta. Faz imensa confusão. Mas tens razão exatamente o que estás a dizer. Mas há um outro tema que eu até acho que até contribui um pouco mais do que a questão cultural, que é o facto da profissão não ser reconhecida, ou seja, não está legalizada. Verdade. Não existe a profissão oficial de cake designer. Eu acho que eu e a Ana, não sei se era eu e a Ana, se a Patrícia também estávamos a falar sobre isto há uns dias atrás, porque é efetivamente um tema que é cada vez mais gritante. Há tanta gente a fazer esta profissão e efetivamente a viver disto. E não é uma profissão oficial, não há ou seja, as pessoas, pronto, a gente dizem que eu sou uma cake designer e tal, mas não é reconhecido, não é como dizer que eu sou um advogado, ou que eu sou, sei lá, engenheiro ou arquiteto. Portanto, eu acho que isto, primeiro, criou o estereótipo de é só um bolinho, que é uma coisa que a gente debate-se muito. Não é só um bolinho, já vimos e percebemos que não. Um bolo, um senhor bolo, uma obra de arte, seja de que forma for. Mas, efetivamente, eu acho que isto é se calhar mais do que a questão cultural. É muito gritante, sabes? Mas eu, infelizmente, acho que não vai passar tão depressa disto. Ou seja, eu estou nisto desde 2012 e se disser que esta conversa e este assunto é algo que nós todos na área nos temos debatido é sobre criar uma profissão, ainda ninguém o conseguiu fazer. Não é fácil. Não é nada fácil. E olha que já houve petições, já houve imensas entidades envolvidas nisto, já tentaram, tenho pessoas conhecidas, advogados, não é fácil. Só nos falta fazer uma manifestação. Queremos ser.
ir para a frente da Assembleia da República. Queremos ser reconhecidos. É o que falta. Queremos ter uma profissão. Fica aqui a ideia. Mas sim, mas sabes, é triste, por exemplo, eu tenho alunos que me perguntam, Sofia, mas eu gostava de fazer isto uma coisa mais séria. E eu tenho que dizer, tira um curso de pastelaria. Sim. Queres fazer isto uma profissão? Tira um curso de pastelaria. E és considerado chefe, pasteleiro ou pasteleiro e continuas a fazer o teu cake design. Mas acabas por ter uma profissão. É triste eu ter que dizer, olha, o curso de cake design ou de seres, para seres cake design podes ir aqui ou ali. Não tenho um sítio que eu possa dizer. Se tu fores ali, fazes este curso e ficas certificado com uma profissão existente, não, tu podes fazer cursos profissionais. Mas como tantas outras áreas que temos em Portugal, que existem cursos profissionais, mas que depois não te dão uma profissão, não é? Porque ela não existe realmente. Não, o cake design é visto como um braço, digamos assim, da pastelaria. É. Não é visto só por si como uma profissão, é visto como um módulo dentro de um curso de pastelaria. Exatamente. Por exemplo, tu tens sítios lá fora que o conceito é um bocadinho mais engraçado, que eles também não consideram como uma profissão, mas consideram como uma pós-graduação. Portanto, já te dão... e aí faz sentido tu tirares pastelaria e depois tens uma pós-graduação em cake design. Acabas por poder ser cake designer com uma profissão. Portanto, há ali algo já mais pensado. Mesmo que não consigam equacionar o cake design, pensaram naquilo e faz imenso sentido. E, por exemplo, tens sítios onde tens pasteleiros a trabalhar e depois tens só cake designers a fazer a decoração. Portanto, existem setores distintos dentro de um mesmo negócio. Sim, também faz sentido. Também faz sentido, também é um caminho uma especialização viável. Dentro da Exatamente. Okay. Agora nós não temos nem uma coisa nem outra. Nem outra. Temos assim um vazio legal. Temos imensas cake designers, como por exemplo vocês e tantos outros que fazem um trabalho fantástico, mas que infelizmente não são reconhecidos pela profissão que têm. É isto. Estamos no país errado. O país é o certo, o modo de pensar. É que é o errado. Exato. Então, e diz-nos que tu já tens viajado assim bastante no âmbito da tua atividade, que tendências é que tens visto no estrangeiro que ainda não encontras em Portugal? O que é que se faz lá fora diferente daquilo que se faz em Portugal? É assim, acaba por se fazer sempre um bocadinho do mesmo, por muito que seja lá fora ou cá, acaba por se fazer. Mas existem algumas coisas que já começam a aparecer lá fora e que não se falam, por exemplo, tanto cá em Portugal. Olha, eu falei um bocadinho disto naquele curso que a gente fez dos bolos de casamento, em que vos falei de algumas tendências e, por exemplo, há 2 ou 3 que eu acho que ainda não vi nada cá em Portugal e que eu acho que estão para breve e que estão para chegar, que é, uma são os bolos com os fake cakes, ou seja, que são os bolos com os acrílicos, em que tens um andar de bolo que é acrílico e, portanto, vou-vos dizer que, embora eu não seja muito, eu acho que tudo tem que ser comestível, não sei o que mais, eu acho isso muito interessante, porque acho que, não querendo tocar no assunto das flores e daquelas coisas todas, mas vou tocar, acho que é muito importante. Pronto, nós temos uma legislação em Portugal que nos obriga a determinadas coisas e, portanto, esses bolos em acrílico, esses andares falsos em acrílico são uma boa opção das pessoas poderem pôr flores verdadeiras na decoração, na conjugação da decoração do bolo e estas não estarem nunca, jamais, em contacto direto com o bolo. Portanto, acho uma boa tendência para Portugal, porque em Portugal muita gente coloca flores verdadeiras em bolos que não são certificadas e não são comestíveis e portanto isso acaba por ser muito interessante. Portanto, essa tendência eu acho que devia ser usada em Portugal claramente por causa dessas questões. Para as flores naturais ou para as flores secas, falo da mesma questão. Sim, porque muita gente está alertada para essa situação. Não é permitido as flores naturais nos bolos, têm que ser certificadas, mas agora parece que há uma moda assim recente em Portugal, que agora tudo o que é flores secas já pode estar tudo em contacto com os bolos. Exato. E não há problema nenhum. Não? I don't care, ou seja, quer lá saber, é giro, gosto muito de ver, é fantástico, então tudo bem. Então vamos arranjar uma maneira, não é, para que possa estar legal e seja bonito na mesma. Pronto, portanto, acho que esta é uma solução fantástica. Recomendo, estou farta de dizer a uma data de alunos meus, porque fico muito nervosa quando vejo determinados trabalhos que são lindíssimos, mas que, na verdade, se existir uma denúncia, pode haver ali um problema. E, portanto, é sermos um bocadinho mais inventivos e arranjar alternativas que nos permita... Porque eu percebo, eu juro que percebo,
Quando um aluno me diz, Sofia, eu podia fazê-lo em flor de hóstia ou em pasta de flores, mas demora muito mais tempo e o cliente não me paga. Eu juro que entendo este testemunho, porque é verdade, em muitos casos é verdade. Mas das duas, uma, ou nós temos realmente, vinculamos de maneira ao cliente conseguir perceber e acabar por nos pagar o devido valor, ou então alternativas destas. Agora, não é porque, ok, o cliente não paga, então eu vou fazer. Não pode ser, não é? Quer dizer, é o nosso negócio, é a nossa marca e pode-nos trazer um problema sério no futuro. Portanto, gosto muito desta alternativa. Recomendo. Fica aqui, tá? Muito. E depois, mais duas coisas que eu vejo, e pronto, isto também é um bocadinho na onda daquilo que eu gosto de fazer, é os bolos geométricos, cada vez mais começam a aparecer. Por exemplo, lá fora faz-se muito bolos geométricos. Eu acho que existem muitos casais ligados à arquitetura, ao design, que já encaram esse tipo de bolos. E quando falo em bolos geométricos, são bolos com bolas, com às vezes reproduções de quadros de Mondrian, coisas assim muito interessantes que cá não se costuma ver. As pessoas geralmente, quando são, por exemplo, bolos de casamento, optam sempre por flores ou por coisas assim mais não tão alternativas ou não tão diferentes. E lá fora este tipo de trabalho faz-se muito. Os bolos geométricos, bolos texturados, dentro dessa onda. E uma outra tendência que eu acho que há de estar para chegar são os floating cakes, ou seja, são cake stands ou suportes no meio dos bolos que vocês conseguem esconder com decoração, com flores, com isto, com aquilo, tudo comestível, ok? E que não se vê os suportes e os bolos parecem que estão a flutuar. Portanto, existe ali um andar no meio que não se vê nada, são só flores que parece que estão a sustentar os outros andares de cima. Relativamente aos concursos, Sofia, a maior parte dos concursos que participaste foram todos internacionais, certo? Como é que tu descreverias os concursos internacionais? Ou seja, o ambiente, o que é que te move, qual é a grande diferença que encontrastes, portanto, para os portugueses que participaste em relação aos estrangeiros? Fala-nos um bocadinho dessa parte. Ok, então vamos lá. Vou começar supostamente pelo início. Comecei por participar cá em Portugal. Participei em 2 concursos. O primeiro em que participei foi uma desilusão enorme, mas entendi, ou seja, eu acho que me serviu como uma lição para a vida. Eu participei num concurso, pronto, não interessa estar a referir, mas em que fiz um trabalho. E eu lá está, tinha a limitação de ainda estar a trabalhar como arquiteta e, portanto, tinha um projeto na cabeça e dediquei-me a fazer o projeto. Imaginem, 3 dias dediquei-me a uma personagem e depois queria pôr a outra à força toda porque tinha idealizado que era assim e tive que fazer uma noitada para acabar a personagem. O que é que aconteceu? A primeira personagem estava fantástica e a segunda não parecia que tinha sido feita pela mesma pessoa. Portanto, serviu-me para a vida. Eu fiquei em 3º lugar, se não me engano, e toda a gente me disse que se eu só tivesse deixado a primeira personagem, tinha ganho o 1º lugar. E, portanto, na altura aquilo custou-me imenso, demorou-me imenso a encaixar, fiquei super irritada, que é aquela coisa do epá, mas a minha personagem estava muito melhor do que o restante que vi, não sei o que mais, mas percebi perfeitamente. E, portanto, e é uma coisa que eu agora acabo de dizer a toda a gente que participa, tu tens um projeto, sim, mas se não tens tempo para o concluir, põe só o que está muito bom no teu trabalho. Ninguém sabe o projeto que tens na cabeça. Ninguém. Só tu. E, portanto, quando vais entregar, tudo o que entregas tem que ser flawless. Não pode ter um único erro. Ou seja, tu tens que estar comprometida com aquilo que estás a entregar. E não faças só porque achavas que devias pôr mais qualquer coisa. Não. Para no momento que achares que está impecável. Serviu-me para a vida. Portanto, foi uma lição. É aquilo que eu aplico nos dias de hoje em tudo o que faço. E depois o segundo que participei, que já apliquei esse conhecimento, foi realmente o que ganhei para ir lá fora. E depois, a partir do momento que entrei no mercado estrangeiro, vou ser sincera, não quis voltar para trás porque é diferente. Primeiro estamos a competir com imensos países, não é? Portanto, a quantidade de pessoas, o tipo de trabalho, a qualidade do trabalho é muito distinto. Nós não estamos vinculados apenas ao país onde estamos no mundo. Nós, quando vamos a Birmingham é um ponto de referência que para lá tudo. Portanto, vem o Japão, vem a Tailândia, vem tudo.
todos os locais que param ali. Estamos a falar de 3 mil bolos a concurso. Portanto, eu lembro a primeira vez que entrei no Birmingham, na parte dos concursos. Parecia uma criança numa loja de doces, que é... O meu marido atrás de mim e eu tipo louca, a ver aquilo tudo, o que é isto? Tanta técnica diferente, tanta coisa diferente. Portanto, eu gosto da competição internacional pela diversidade. É pela diversidade, pronto. Que nos permite, não é? Porque temos imensos países com muitas técnicas distintas. Lá está, nós temos as nossas tendências cá em Portugal, o Japão tem as suas tendências, a Rússia tem as suas tendências e, portanto, quando chegamos ali, é uma panóplia de trabalhos distintos que é fantástico. Portanto, isso é o que me faz continuar a competir internacional. Gosto muito exatamente pela diversidade que nós conseguimos. Depois, como tu perguntavas, o ambiente, não é? Portanto, é completamente diferente. Para mim é importante dizer, por exemplo... Desculpa interromper o teu raciocínio. Agora, nós estamos aqui 4 com a mesma paixão, não é? Sim. Agora imaginem, eu não sei quantas pessoas é que estão em Birmingham dentro do mesmo espaço. Dá-nos assim um número, assim por alto. Nem te consigo dizer, Patrícia. Sei que eles têm que... à porta, eles rejeitam pessoas. Portanto, só vendem bilhetes até ao limite máximo e há pessoas que têm que voltar no dia seguinte porque não há mais bilhetes para vender, percebes? Atingiu o máximo. Pronto, imagina a fila, não é? Com os 4 pavilhões cheios de coisas de cake design, de produtos de cake design, demonstrações de cake design a toda a hora, de bolos de competição. Portanto, aquilo é a loucura. Para quem ama isto, é a loucura. É levar 2 salários e deixá-los lá. Olha, vou-te dizer, eu tinha um sistema, eu tinha um sistema, que era, eu levava dinheiro e depois tinha um cartão que era o SOS e não punha mais do que aquilo que queria gastar. E vou-vos dizer que eu gastava o dinheiro que levava e tudo o que estava no cartão. Acredito. E havia coisas que querias trazer e não trazias. Todas as tendências novas de materiais estão ali. E portanto tu pensas, não vou ter acesso a isto tão depressa, portanto vou comprar e depois às vezes tens que pagar uma mala extra para trazer as coisas, porque acontece, é real. Aconteceu-me. Ou então vais com colegas e dividem a mala. Pronto, é isto. Posso também falar-vos um bocadinho, ainda na loja do que estávamos a falar, o que é que me move para ser competidora, o que é que me move para competir. Eu diria que o verdadeiro competidor concorre sempre porque pretende superar-se a si próprio cada vez mais. Eu sou aquela competidora que concorre, não propriamente, claro que se me disserem, mas não queres ganhar, quero, claro que quero, quem concorre é para ganhar, mas não é o fundamental dentro do meu percurso. O fundamental é a competição permite-me criar um trabalho completamente distinto daquilo que eu crio, por exemplo, para as aulas, porque eu não posso dar uma aula de uma semana, não é? Eu muitas vezes para a competição faço um trabalho de meses em que vou fazendo isto e vou fazendo aquilo e vou acrescentando, portanto, e o que me permite superar, ou seja, permite-me criar tudo aquilo que eu não tenho oportunidade na área do trabalho para criar e permite-me pôr técnicas em prática que não consigo muitas vezes colocá-la também no meu trabalho, né? Porque para além de eu dar formação e criar determinados projetos, eu tenho que ter sempre a noção que tem que ser algo que seja útil para o meu aluno vender depois. Portanto, eu não vou fazer uma técnica que não faça sentido ou que o aluno leve 2 semanas a fazer, porque depois não vai conseguir vender e, portanto, não é uma técnica interessante. E então é nestas coisas que eu coloco tudo aquilo que me demora e que me dá, no fundo, pica para trabalhar, acaba por ser isso. Portanto, eu acho que o verdadeiro competidor concorre para se superar cada vez mais a si próprio. Não é pelo prémio, portanto. Exato. E depois, aquela coisa do espírito do ambiente que eu estava a falar, acho que era que você estava a falar, Patrícia. Sim. É a adrenalina de chegares lá e eu conheço muita gente lá de fora, todos no mesmo ponto. E, portanto, é tipo a loucura que é... Estás aqui, estás ali, estás não sei o quê. Portanto, é aquele ambiente de ver trabalhos fantásticos, maravilhosos, de colegas que tu segues, pessoas que até nem conhecias e passas a conhecer. Não se sente um ambiente de competição dura. Não é isso que se sente. Pelo menos eu, cada vez que vou lá fora, o que sinto é a adrenalina e tu acabas por ficar contente com o trabalho que o outro ganhou, porque tu percebes que o trabalho dele é melhor. E, portanto, se é melhor,
tem todo o sentido ganhar. Sim, Não é sim. aquela coisa do, mas porquê é que ele ganhou e eu não ganhei? Não. Eu acho que há esse fair play, percebem? É saudável. É saudável. É muito saudável. E por isso é esse o ambiente que eu gosto. Há uma competição que me falta ir, que ainda não fui. Estive inscrita para, ou seja, estive convidada, mas apareceu um Covid, que apareceu estas coisas todas, o que tornou complicado. Que será competir a nível mundial nas taças olímpicas de cake design. Isso eu gostava, ou seja, é uma coisa um bocadinho mais séria, que tu tens que competir ao vivo. Acho que vai ser das últimas coisas que eu vou fazer a nível de competição. Acho que é daquelas que me falta fazer e que me dava muita pica fazer. E não sei se querem que eu vos também fale um bocadinho do processo de participação. Sim. Sim, isso era giro. Sim. Então pronto, olha, por exemplo, imaginem que, vamos falar por exemplo de Birmingham, é quase tudo dentro do mesmo género, está bem? Mas só para terem noção, vamos imaginar que vocês queriam concorrer em Birmingham para o ano, né? Como é que seria o processo para o fazer? Fica aqui para toda a gente que nos possa estar a ouvir. Só uma curiosidade, para já. Para já qualquer pessoa pode participar ou tem que ser convidado? Qualquer ou seja, qualquer concurso, qualquer pessoa. Ou seja, tu tens dois tipos de concurso. Este que eu estava a falar, que são das taças olímpicas, és convidado. Pronto, aí não podes. Portanto, aí tu tens que concorrer e eles selecionam, mas é uma questão de países, percebes? Portanto, é como as Olimpíadas. Agora, todos os outros concursos, e aqueles que, por exemplo, eu vos deixo no meu grupo privado, são concursos que qualquer pessoa pode concorrer. E eu acho que, pelo menos uma vez na vida, toda a gente o devia fazer, para perceber o processo, para se poder libertar, para dar liberdade ao seu processo criativo. É que nós crescemos imenso enquanto artistas. Quando estás a fazer isso, há um reconhecimento pessoal de ti para ti, que é muito importante. Portanto, eu acho que vale a pena. Então, mas vamos lá. Querias ir a Birmingham Pro? Na realidade queremos as 3, note-se. Acho muito bem. Olha, mas tudo carregadinhas, está bem? Ou então não levem cartão, levem só dinheiro. Recomendo não levarem cartão e levarem só dinheiro. Eu só vou levar as malas vazias, atenção. És doida, se vais lá, concorre, pá! Não, eu só vou ver. Eu acho que se gastas dinheiro para ir lá, concorre. Não custa nada. Há categorias muito pequenininhas, há categorias para bolachas, há categorias para cupcakes. Acho que é uma boa... Pronto. Isto depois também depende de cada um, tem vontade de fazer. Mas eu acho que é sempre uma boa experiência. Mas vamos lá. Então, como é que têm que fazer? Primeira coisa, vão ao site e inscrevem-se. Qualquer pessoa, ou seja, a maior parte dos concursos tem sempre um site onde vocês podem comprar o vosso bilhete na categoria que se querem inscrever. A primeira coisa que eu recomendo é imprimem as regras, leem as categorias todas e percebem o que é que faz sentido para vocês concorrerem. Seriam flores, seriam bolos pintados, seriam esculpidos, e depois também têm lá as regras para os tamanhos que os trabalhos podem ter, que é muito importante para quem viaja, para quem vai de avião. Portanto, a primeira coisa que eu faço quando é um concurso desse género é perceber os tamanhos que tem em cada categoria e as categorias que me interessam mais. E depois, a partir daí, que era o que eu estava a dizer, inscrevem-se, fazem aquilo tudo online, impecável, pagam, não é? Porque tudo isto se paga, não há hipótese. Os concursos são todos pagos, tens de comprar um bilhete, no fundo, para participar naquela categoria, e podes participar até, às vezes, dependendo do concurso, em mais do que uma ou duas ou três categorias. Por exemplo, eu já cheguei a viajar com três peças para... Como é que tu levas 3 peças dentro de uma mala de avião, Sofia? Pronto, exatamente. Então, como é que isto começa? Se já por um carro é difícil, num avião nem sei. Exato. Se eu quiser levar 3, eu tenho que selecionar as categorias que... Olha, a primeira coisa que eu recomendo fazer é isto e depois vou viajar de avião, não é? Portanto, eu digo, por exemplo, ir daqui para Birmingham, tenho que viajar de avião. Então o que é que eu vou fazer? Vou ver qual é o tamanho, vou ver qual é a companhia com a qual eu viajo e percebo qual é o tamanho da bagagem de mão que eu posso levar. Primeira coisa que eu faço. Por exemplo, a Ryanair permite uma coisa, a TAP permite outra. Portanto, isso é a primeira coisa. Antes de eu decidir qual é a categoria e quantos trabalhos vou fazer, é o processo que eu vou fazer. Depois, o que eu faço é, por exemplo, eu costumo, quando era para Birmingham, a viagem acho que era sempre na Ryanair, eles têm as medidas máximas para a bagagem de mão e o que eu faço é construir uma caixa com menos 1 centímetro à volta do perímetro todo. Porquê? Porque as malas são arredondadas nas pontas. Sim. E se eles te obrigam
a pôr, como me obrigaram a mim muitas vezes, Na caixa. já fui tendo vários AVCs ao longo dos anos, agora já não, já estou calejada, mas na altura tinha, ou seja, se a caixa for feita à medida mesmo, como não é arredondada, pode não entrar e eles não te deixam levar e mandam para o porão. E um trabalho mandado para o porão é um trabalho que vai ficar tudo partido, não é hipótese. Quer queiras, quer não, acontece sempre alguma coisa. Portanto, isso é a primeira coisa que eu faço e depois vejo. Se eu quero levar 3 trabalhos, sei que tenho que ir por categorias mais pequenas, de maneira a que me caibam os 3 trabalhos nas tais caixas. Eu geralmente viajo. Eu viajo só com o meu marido. Mas diz-me uma coisa, desculpa uma pergunta. Mas tu já levas os trabalhos feitos daqui? Sim. Ou seja, tu não fazes nada lá? Faço, que é isso que te vou explicar agora okay, assim. No início, quando comecei a viajar, levava praticamente feito. Ou seja, levava trabalhos pequenos que cabiam nas 3 caixinhas e depois a única coisa que eu fazia era, se ocorresse alguma coisa mal na viagem, retocava à noite para depois entregar a concurso. Só que a gente, com o passar dos anos, vai ficando mais ambiciosos no tipo de trabalho que leva e, portanto, comecei a levar trabalhos grandes. O que eu faço é, em vez de levar 3 trabalhos, eu levo um trabalho dividido pelas 3 caixas. Ou seja, eu quando projeto o trabalho, eu vejo como é que o hei de dividir ou como é que o hei de partir, entre aspas, de maneira a ir separado por 3 volumes e quando chego lá monto e parece que foi sempre assim, impecável do princípio ao fim. Portanto, o projeto é pensado já nas caixas e como é que cabe nas caixas, percebem? Portanto, há toda esta logística e depois o que faço, respondendo à tua questão, é que vou geralmente, o concurso começa na sexta, eu vou na quarta e passo a noite de quarta para quinta a montar o trabalho. E se eu preciso, trabalho ainda na quinta-feira a montar o resto do trabalho para entregar na sexta-feira de manhã. Portanto, num hotel fazes isso? No hotel. Okay. Exatamente. Às vezes em quartos minúsculos e que te esqueceste do rolo de esticar a pasta e tens que andar a inventar. Não tens noção. É toda uma aventura. Isto é que dá adrenalina, por isso é que eu digo, pá, é fantástico. Descobres-te enquanto artista, porque tens que inventar muita coisa que não sabias. A arte do desarrasco. Eu ouvi dizer que nós portugueses somos muito bons a fazer isso. Fantásticos. E depois o que é bom é que normalmente vocês viajam sozinhos, não viajam sozinhos, viajam sempre com um grupo e já se conhecem todas, não é? Portanto, vais com o teu marido, mas vai sempre pessoas aqui de Portugal também que vocês já conhecem e que com quem normalmente vão em competição. E portanto, eu esqueci-me do rolo, mas há de haver sempre alguém que no meio deste processo todo. Isso agora, porque nos primeiros anos eu não conhecia ninguém. Claro. Portanto, passei, ou seja, tudo isto foi no início, né? Agora, pronto, tenho 1 ou 2 amigas que acabam por ir também em competição e é aquela coisa do telefona para o quarto da outra e tens pasta, tens isto e a coisa resolve-se, né? Agora, que é fantástico, por exemplo, se forem todas juntas, porque para além de ser uma experiência que eu recomendo, porque vão-vos ficar memórias para o resto da vida, é muito porreiro. Neste momento já me acontece isso, portanto é sempre muito bom, não é? Não tenho pasta, tu tens, olha, bora lá, então como é que estico, como é que faço, não sei o quê, pronto. Isso é muito porreiro. É colaboratividade entre designers, isso é bom. Exatamente. Não temos que ser todas, portanto, concorrentes umas das outras de forma a... Nunca, jamais. Não há necessidade Nós somos sempre todos colegas, que é o que eu acho que é fantástico. Porque nos considerarmos sempre colegas, claro que a concorrência é boa no sentido desde que seja saudável. Mas eu, no fundo, acho que todos nós somos colegas. É muito mais interessante se encararmos as coisas desse prisma. Muito bem, ficamos aqui com um bom overview do que... Portanto, para o ano estamos lá às 3, é isso. Fantástico, quanto mais não seja para a gente trazer as malas cheias de coisas. A gente leva as nossas malas vazias, Sofia, para tu poderes trazer mais coisas, não há problema. A gente ajuda nesse sentido se for preciso. Exatamente. Disponíveis para. É fantástico. Quais as mais-valias então de uma participação? O que é que achas que nós, as 3 de participar, o que é que ganhávamos com isso? O que é que nós, para além da experiência, obviamente, o que é que da experiência e da... Ganhávamos, eu posso começar, ganhávamos cabelos brancos e ataques cardíacos a cada minuto. Também, mas faz parte. Porque isto conduzir ao contrário não é fácil. Lá conduz-te do outro lado da estrada, pessoas. Quem é que disse que não devíamos conduzir? É o que eu faço, eu não conduzo, eu ando de Uber. Eu tenho família lá perto, Os Ubers são baratinhos. Birmingham para mim é até bastante conhecida, conheço a cidade. Curiosamente, nunca fui a uma feira. Muito triste nunca ter lá ido. É por isso é que eu digo, próximo ano estamos lá. Ainda por cima é a feira, mundialmente é a feira. Tem que ir lá. Voltando aqui ao que me estavas a perguntar.
isto depende muito de cada um e daquilo que cada um pretende para si próprio. Eu diria-te que, principalmente, adquires um crescimento pessoal e enquanto artista enorme, porque vais testar limites. E quando nós testamos limites, nem que seja, lá está, a peça chegou toda partida e tu tens que refazer e tens que perceber, dá-te uma janica e um conhecimento pessoal de resolução de coisas muito grande. Depois, o processo todo de fazer o trabalho também te dá um conhecimento enquanto artista muito grande, porque provavelmente vais fazer coisas que nunca te imaginaste a fazer, porque te vês obrigada a testar coisas novas que até querias testar, mas que os clientes não te permitiram fazê-lo. Portanto, eu diria que, a nível pessoal, é isso que te traz. Aquela coisa maravilhosa do então, olha, é o reconhecimento de que foste ao estrangeiro e voltaste e trazes uma medalha e tal. Sim, isso é tudo lindo, maravilhoso e fantástico, se fosse numa área reconhecida. Por exemplo, se fosse em futebol, que és o maior, se fosse, lá está, nos chefes, quando trazem as estrelas Michelin. Na nossa área isso acaba por não se rever muito, porque é uma área que não é conhecida e ninguém fala muito nela. Nos dias de hoje já se começa a falar um bocadinho mais, por exemplo, começa a ver alguns programas de televisão que durante a manhã começa a cada vez ir lá um ou outro artista, mas dou-te o exemplo, eu quando ganhei o Prémio Mundial de Pintura Artística de Bolos, sabes que fui falar de cá em Portugal? Zero. Souberam vocês? Se calhar souberam porque me seguiam, porque se não me seguissem não sabiam. E portanto, é isto, percebes? Eu acho que acaba por ser uma coisa mais pessoal para ti, para te definir enquanto pessoa, enquanto artista, enquanto marca e enquanto aquilo que tu queres para ti, do que propriamente o reconhecimento que te vai trazer, porque acho que não te traz assim tanto, muito sinceramente. Que é o mais importante, se eu te disser, por exemplo, nos primeiros anos que participei, foi sempre aquilo que eu trazia para mim, não é? Porque nos dias de hoje eu já começo a ter algum conhecimento em Portugal e as pessoas começam a saber quem eu sou, mas eu continuo a ser muito mais conhecida lá fora do que cá em Portugal. Portanto, a expansão do meu nome lá fora é 3.000 vezes maior do que aquilo que acontece em Portugal. E eu não estou a reclamar, nos dias de hoje já sou muito conhecida em Portugal e tenho noção que as pessoas me conhecem, o que me deixa feliz por conhecerem o meu trabalho. Não propriamente a mim, mas para conhecerem o meu trabalho, que é aquilo pelo qual eu luto. Mas durante anos, enquanto participava em concursos, o que eu trazia de enriquecimento pessoal foi sempre aquilo que me fez voltar todos os anos. Portanto, é o que vos posso dizer que é o mais satisfatório. Para mim esse é o mais É o que nos enche a alma. Isso é o que conta mais. Exatamente. Mas já agora, nós não falámos sobre isso ainda, mas já há uma outra vertente no que diz respeito que tem a ver com as colaborações internacionais que tu também costumas fazer. Por exemplo, olha, isso exatamente sobre aquilo que estávamos a falar, não é? Aquilo que te traz enquanto artista e o reconhecimento pessoal. As colaborações acabam por ser exatamente isso. Ou seja, as colaborações, eu diria que comecei a participar mais ou menos há 3 ou 4 anos atrás, em que as pessoas me conheciam, não é? Convidavam-me para fazer aquela colaboração, e uma colaboração é o quê? É nada mais, nada menos do que aquilo que a própria palavra diz. Um conjunto de artistas que se juntam, não são trabalhos pagos, não são nada, são trabalhos que nós fazemos de acordo com o tema que é estabelecido pelo organizador da colaboração, em que nós testamos os nossos limites e que nos permite também sonhar, não é? Fazer todos aqueles trabalhos, também um bocadinho na onda das competições, não é? Permite-nos fazer aqueles trabalhos que não temos a oportunidade de os fazer no dia-a-dia e criar coisas novas e diferentes. Portanto, lá está, essas são as duas vertentes que me agradam bastante, é o dos concursos, embora cada vez mais esteja a deixar de competir e a ser mais jurada, e as colaborações. Ou seja, ainda agora estavas a falar dessa e é verdade, foi uma rapariga, se não me engano ela é da Índia, que é a Ana Austin, que organizou essa colaboração, que eu achei muito interessante, em que nós, os artistas, éramos o veículo da peça que criávamos. Portanto, nós tínhamos que aparecer juntamente ou em conjugação com o trabalho que criávamos. E, portanto, são coisas completamente diferentes. Tu nunca imaginaste fazer e testas os teus limites, às vezes sai bem, outras vezes sai mal. Mas é engraçado, não é? Porque conheces também, te ficas a conhecer. Portanto, eu acho muito interessante. Se me quiseres também perguntar, não vais perguntar, mas eu vou-te dizer,
que é como é que a gente faz para entrar nesse núcleo, porque é um núcleo muito fechado, sabes? A partir do momento que a gente entra, vão vendo o teu trabalho e de outra convida para outra, e de outra convida para outra. Às vezes, a mim não se passou assim, mas tenho conhecimento de outros colegas que passou assim, tens que pedir para entrar. E às vezes, quando começas, vem outros que te convidam, e outros te convidam, e outros te convidam, e vais acabando por ter uma maior projeção. Isso não é que, mas o que é que isso me traz a nível de trabalho? Se calhar não traz nada a nível de trabalho, mas começa-te a trazer um conhecimento pessoal e um know-how também a nível estrangeiro que as pessoas depois também pensam, espera lá, mas ela começa a ser conhecida lá fora, será que vale a pena estar mais atento àquilo que a pessoa desenvolve? Pronto, é toda esta conjugação que a gente sabe que às vezes funciona assim, não é? No fundo é um bocadinho marketing também, não é? Também. É uma maneira de fazeres marketing. Olha, eu digo isto muitas vezes. Este tipo de coisas que eu faço é a maneira que eu tenho de fazer marketing sem pagar alguém para me estar a fazer publicidade. Portanto, é o meu trabalho que acaba por ser a publicidade. Portanto, sim, eu invisto dinheiro. Invisto dinheiro no trabalho que acaba por não ser pago. Mas acho que é um marketing melhor do que propriamente estar a pagar alguém para me estar a publicitar a página do Facebook ou do Instagram. Eu estou a mostrar trabalho. E olha, dou-te um exemplo. Por exemplo, eu não ligava muito ao Instagram, não tinha praticamente publicações nenhuma no Instagram, não fazia nada. E neste último ano, principalmente neste último ano de pandemia, em que tive um bocadinho mais de preocupação em ligar e ir publicando, tenho crescido exponencialmente. Portanto, estás a ver esta coisa de... Às vezes não é preciso só pagar a publicidade, às vezes o teu trabalho acaba por vender e ser o melhor marketing que tu tens. E acabas por criar uma rede de networking. Correto, Sofia? Exatamente. Pois, exatamente. Porque depois é mais fácil mesmo para, por exemplo, as formações no teu estúdio, não é? No teu, acabas por criar uma rede de networking muito grande, muito diversificada, em que acabas por depois conseguir dar uma oferta maior a quem te procura, no sentido de aprender as diferentes técnicas e as diferentes tendências do cake design. E tens toda a razão, e sabes que eu falhava um bocadinho nessa parte. Eu nos dias de hoje falo muito com os meus alunos e digo-lhe, vocês não façam aquilo que eu fiz, porque eu falhei muito a nível de publicidade. Eu durante anos servi-me do passa-palavra, portanto, sempre foi... Não fazia praticamente publicidade nenhuma, era um aluno que vinha que dizia a outro e o outro aluno que vinha que dizia a outro. E nos dias de hoje percebo-me que se nós apostarmos um bocadinho mais em perdermos, não é perdermos, mas desenvolvermos um bocadinho mais as nossas redes sociais, tu consegues chegar, porque as redes sociais são fantásticas, esta coisa de, principalmente o Instagram, nos dias de hoje, eu noto assim uma evolução, toda a gente vê, toda a gente passa, e depois quanto mais visualizações, que é isso que estás a dizer, do networking, né? Quanto mais visualizações tens, mais falam de ti, e portanto, claro que sim, todos nós temos um negócio, eu, vocês, não é? É importante. Sofia, nos dias de hoje, portanto, a quem está a começar nesta área, algum conselho que tu queiras deixar, além do da publicidade, porque já deixaste aí e que dizes que muitas vezes dizes aos teus alunos que é importante a parte da publicidade, algum conselho mais que queiras deixar aqui a quem nos ouve? Olha, sim, há um que para mim, para além do marketing, isso tudo estávamos a falar, não é? Para mim, o principal é tentares encontrar aquilo que te apaixona mais nesta área. Ou seja, isso vai fazer com que rapidamente tu definas o teu estilo e a tua marca. Portanto, às vezes nós andamos perdidos entre gosto de tudo. Eu gosto de tudo. É mentira, nós não gostamos de tudo. Eu não ensino tudo. Eu gosto de tudo no cake design, mas eu ensino aquilo que eu gosto mais de fazer. E acredito que qualquer um de vocês, não é? Vai gostar mais de fazer umas coisas do que outras. Por exemplo, eu tenho alunos que não gostam de trabalhar com pasta, só gostam de buttercream, outros que só gostam de pasta, outros só gostam de bonecos, outros só gostam de flores. Se vocês conseguirem rapidamente fazer um brainstorm dentro de vós próprios e perceber isto é o que me apaixona, é isto que eu quero fazer mais dentro de tudo aquilo que é o cake design. Isso é fantástico, porque isso vai-vos ajudar a definir a vossa marca, a vossa imagem de marca e o vosso papel nesta área, portanto, enquanto profissional. Eu acho que isso vos permitirá mais facilmente encontrar o vosso nicho no mercado. Eu diria que é uma das coisas, para além de todas as outras que são importantes, que vos ajudará mais enquanto profissionais. E
e em ter um negócio de sucesso. Para além depois das outras coisas todas, do negócio, do marketing, disso tudo. Ok. Agora, o outro ponto até vai um bocadinho no sentido do que acabaste de dizer, que é, portanto, era... como é que soubeste que querias ser formadora e não vender bolos? Ou seja, se houve algum momento-chave em que tu disseste, não, o meu futuro não é vender os bolos, é dar formação na área, portanto, Houve. Lembro-me dele como se fosse hoje. Foi numa formação no Isto Faz. Na altura também só havia o Isto Faz e mais um ou outro vocais, não é? Embora eu goste muito delas todas. E eu lá gostava muito deles, mas pronto. Estou sempre a referir o Isto Faz, não é publicidade. Era porque era onde eu ia. E veio cá uma das artistas que nos dias de hoje ainda é uma das minhas artistas de eleição, a Karen Portaleo. E eu já tinha feito imensa formação, ou seja, eu tinha feito a formação certificada, tinha feito os PMEs, que eu queria ser formadora. Automaticamente sempre tive aquela noção que gostava de ser formadora, porque eu sempre gostei de ensinar, eu fiz todo o meu curso a dar explicações de geometria descritiva e isso tudo, portanto já me estava no sangue esta coisa do ensinar e de gostar da partilha e de estar com as pessoas, sendo como aluna ou como formadora. Mas naquele dia, quando fui fazer aquela formação, até era um zombie, era uma coisa horrível, estão a ver que não é propriamente o tipo de trabalhos que eu faço e que me define. Mas como ela vinha e só havia vaga para fazer aquilo, eu fui fazê-lo. Eu estava a fazer aquilo e era hora de almoço. Estava toda a gente a comer e eu continuei a trabalhar. Portanto, eu não parei para almoçar, porque eu só me apetecia continuar a trabalhar e fazer aquilo. E foi naquele dia, ao vê-la dar a formação, super engraçado, a Karen Portaleo ali à nossa frente com o pincel na boca. Mesmo a artista, estão a ver aquela coisa de pincel na boca. O outro assim atrás da orelha. E a explicar as coisas com uma paixão tão grande que eu percebi, é isto que eu quero fazer para o resto da minha vida. Portanto, eu diria que foi, eu já sabia à partida que provavelmente iria passar pela formação, porque aquilo que eu gostava de fazer não havia em Portugal e também não há assim muito lá fora. Eu tenho um estilo próprio, acho que eu consegui encontrar ao longo dos anos, mas naquele dia eu senti, e foi no dia que eu senti, eu ao fim deste ano vou-me despedir. Engraçado, há estas coisas. Pois, há os momentos-chave. Eu tive ali uma epifania. Não é? Os momentos-chave em que a gente diz, não, isto vai ser assim. É verdade. E venha quem vier. E olha, foi. E venha quem vier, não há, vai ser assim e vai acontecer. Mas duvidei muito, claro, no caminho ainda duvidei muito, claro, porque é normal, nós duvidamos, claro, não é? Mas sim, graças a Deus correu bem. Pronto, olha, cá tu para contar a história. Então, e Sofia, aqui um pouco para começar aqui a terminar aqui a série de... pronto, isto parece um questionário, mas é um questionário fofinho, vá. Fofinho! Diz-me aqui um pouco mais em detalhe como é que, portanto, identificaste qual é que era o teu estilo, aquilo que nós conhecemos hoje como olhamos para um bolo e identificamos que é Sofia Fox. Como é que chegaste a este estilo? Olha, eu diria que ao longo do tempo o meu estilo encontrou-me. Ou seja, eu recomendo sempre, encontrem, vejam aquilo que gostam, não sei o que mais, mas na verdade eu sofri um bocadinho do contrário. Foi o meu estilo é que acabou por me encontrar. E o que é mais engraçado é que foi mudando. Ele teve mutações ao longo dos anos. E portanto, eu quando comecei, e talvez, a Patrícia talvez tenha sido quando a gente se conheceu, eu comecei com as pestanudas. Portanto, eu comecei por fazer modelagem, era aquilo que me dava mais vontade de fazer, modelagem e escultura, e eu fazia umas bonecas que eram... que toda a gente me dizia que olhava para o trabalho e percebia que era uma boneca minha. E depois eu cheguei à conclusão de que, ok, era porque eram, e até foi uma aluna minha que lhe chamou as pestanudas, que colou e ficou, porque eu fazia sempre as bonecas com umas pestanas muito grandes, que é uma das coisas que eu gosto muito a nível visual nas pessoas. O teu logo na altura até tinha assim umas pestanas assim, não tinha assim Exatamente, foi, ou seja, ele acabou por me encontrar, não é? O estilo acabou por me encontrar. Passado um tempo, e porque eu tenho um problema muito grande, eu tenho sempre necessidade de estar a evoluir, de estar à procura de coisas novas. Farto-me com alguma facilidade se estiver sempre dentro do mesmo registro. E portanto, passados, eu diria que 2-3 anos, evolui para a pintura, que é uma das coisas que nos dias de hoje ainda me define muito. Foi começar a pintar em bolos, não se via na altura ninguém pintava, nem lá fora nem cá.
e passei por todo esse processo, porque eu pintava muito, ou seja, toda a minha formação vem de artes, portanto eu fazia muita pintura e muita escultura, e pintura era uma coisa que me dava imenso gosto fazer, e acabei por aplicar também nos bolos, e eu diria que foi uma segunda fase do meu estilo. E finalmente estou agora numa terceira fase, que é uma fase arquitetónica e texturada, que eu diria que eu fiz as pazes com a minha ex-profissão. Ou seja, eu quando saí da arquitetura vinha muito cansada, apanhei a altura da crise, profissões complicadas. E portanto quis esquecer um bocadinho tudo aquilo e até deixei de ver livros de arquitetura, que era uma coisa que gostava muito de ver e isto tudo. Eu diria que passados quase 6 anos que eu deixei a arquitetura, acho que foi 5 ou 6, fiz as pazes. Portanto, neste momento, tudo o que é arquitetónico, texturado, é aquilo que me apaixona, é aquilo que eu tenho vontade de fazer. E geralmente uno esses dois estilos, portanto, uno o estilo da pintura com o estilo da arquitetura. E o que é engraçado é que ainda nos dias de hoje as pessoas me dizem que continuam a reconhecer o meu estilo, que me faz confusão, não é? Porque se eu vinha das pestanudas e depois passei para outra coisa, e depois... eles dizem que é a maneira de eu criar o trabalho, a maneira conceptual com que eu crio o trabalho, as pessoas conseguem perceber que o trabalho é meu. É engraçado. É engraçado ser as pessoas que reconhecem o teu estilo quando tu às vezes nem tu próprio reconheces muito bem. E isto leva-me então às fontes de inspiração, Patrícia. Por exemplo, eu neste momento tenho muitas, lá está, passei por várias fases, portanto antes tinha muitas as inspirações de escultura e continuo a ter a Karen Portaleu, a Carla Puig, a Marta Hidalgo, que é fantástica. São assim umas inspirações a nível de modelagem e escultura humana maravilhosa, mas nos dias de hoje eu encanto muito mais, por exemplo, com uma Lima Cakes, ou com, eu não sei se conhecem, é uma rapariga que é Cake It, que faz, olha, mistura muito estas coisas que eu gosto, que é as texturas com figura humana, com trabalhos do Renascimento, pronto, coisas que eu acho assim fabulosas. O Torti Anushka, pronto, todos esses trabalhos que se virem têm um bocadinho de arquitetura também por detrás, não é? Portanto, nos dias de hoje é mais aquilo que me inspira, mas eu quando quero criar algo, eu não vejo trabalhos de colegas, portanto aquilo que me inspira é mesmo trabalhos de arquitetura, trabalhos de fotógrafos para fazer as pinturas, a natureza, olhar para a natureza, ver rachas nas paredes, ver as texturas do chão, pronto, ando à volta, mobiliário, as floristas, tudo isso, percebe? No fundo é a vida, neste momento, é aquilo que me inspira para fazer o meu trabalho. Até porque, nos dias de hoje, eu ontem estava a ter esta conversa com o meu marido, estava-lhe a dizer, ando muito preocupada com esta sociedade dos dias de hoje. Bem, se calhar ainda vou levar na cabeça por estar a dizer isto, mas eu digo porque eu sou assim, sou despocada. À vontade, à vontade. Que é... tudo é recriminável, as pessoas não podem abrir a boca que nos dias de hoje é logo um assunto sobre xenofobia ou sobre isto. Não, às vezes é só um comentário completamente normal. Tudo é polémico. Tudo é polémico e tens que ter imenso cuidado. E então nos dias de hoje eu só me inspiro em coisas da vida porque tenho imenso medo de olhar para um trabalho de alguém que eu admiro e que me fique retido na memória e que eu crie algo dentro da onda do que outra pessoa já criou e neste momento toda a gente se atira a toda a gente. Portanto, acho que é mais fácil, é um caminho mais seguro inspirar-me nas coisas da vida, do que vejo e do que anda à minha volta, porque assim tenho a certeza absoluta que não vou criar nada semelhante ou dentro da onda ou do estilo de outra pessoa. E porque a natureza também não te vais vir atrás de ti e dizer assim, este trabalho é meu. Exato, e porque não se esgota, não é? A natureza não se esgota e portanto, olha, pronto. Fazes muito bem. Porque nós gostamos muito do teu trabalho, portanto, acho que podes continuar. Somos fãs. Eu não sei porque achava que tu eras do Porto, somehow. Porque eu tenho alma portista. Olha, o meu marido é portista. Portanto, ele não é do Porto, mas é Porto na alma. E só aqui entre nós, que também ninguém nos está a ouvir, não é? Eu tenho uma paixão enorme pelo Porto. Portanto, sempre que posso, lá do Elas Coitadinha, a cidade do Porto, para mim é apaixonante. Assim mesmo, acho que sim. Malta de Lisboa a gostar do Norte. Adoro. Então, e para finalizar, e como já tem vindo a ser habitual, sempre que temos uma convidada, cada uma de nós vai fazer uma pergunta à Sofia. É o momento, o que dizem os teus olhos, como o Daniel Oliveira faz no programa dele. Então eu vou dar a palavra à Ana.
Ora bem, tinha aqui pensado uma pergunta que se calhar a Sofia já respondeu aí um bocadinho ao longo do episódio, mas pronto, eu vou lançar na mesma. Que é, o que é que falta alcançar neste processo todo, Sofia? Se há alguma coisa que tu consigas dizer assim, eu quero aquilo, e que ainda não... Há tanta coisa. Bom, vou tentar me conter e dizer só 2 ou 3, porque falta muito, a verdade é que falta muito. Olha, uma coisa que eu ambiciono imenso, escrever um livro. Ainda não tive a oportunidade. Já esteve pensado, depois abandonei, mas acho que ainda não vou desta sem escrever um livro. Portanto, isso seria uma das coisas. Um livro meu sobre o meu trabalho e sobre aquilo que desenvolvo e as minhas técnicas. Uma outra coisa está em desenvolvimento, não vou poder falar ainda, mas diria que temos algumas notícias até ao fim do ano. Vamos ficar atentos. Pronto, fica prometido. Mas olha, assim de antemão, há muita coisa que eu gostava. Por exemplo, uma das que consegui alcançar foi começar a ser jurada, portanto, ou seja, depois de nós estarmos muitos anos a competir, passamos por outros objetivos e, portanto, queremos passar para a outra face, para o outro evolução lado, natural. perceber como é que é. E, portanto, tenho sido júri de vários concursos internacionais, que está a ser uma experiência muito engraçada, diferente, não é? Estar do outro lado. E, por exemplo, aquilo que falava de ir competir a nível de Olimpíadas também era uma coisa que eu gostava bastante. Mas pronto, eu diria que sim, aquilo que eu me lembro, mesmo assim, um livro. Gostava muito de escrever um livro. Na realidade, esta é a parte em que a gente fica a aguardar tudo aquilo que tu dizes. Então, e Patrícia? Muito bem, então agora tenho uma pergunta um bocadinho mais sensível. Ai, vida! Vais pôr uma música daquelas que dizem de tudo por trás, quando estiver a passar. Nós sabemos que a Sofia Fox é boa a fazer modelagens, nós sabemos que a Sofia Fox é boa a fazer pintura, nós sabemos que a Sofia Fox é boa em bolos estruturados, mas não sabemos qual é que é o calcanhar daquilo da Sofia Fox. Ai, vida, que tramão desta pergunta. Espera, deixa-me lá ver aquilo que não é mesmo a minha onda e eu não quero fazer. É mais dentro disso. Chocolate. Pastelaria de chocolate. Bombons. Não dá para mim. Não dá. Ter tudo sujo. Não. Eu diria que esse é aquela coisa que eu acho que vocês nunca me vão ver fazer. Bombons, tudo o que é escultura em chocolate. Falo de chocolate. Não de chocolate plástico. Mas o chocolate em si, não. Pronto. Diria, é esse, claramente. Pronto, afinal não foi tão difícil. Não foi. Pensei, não, espera, teste mesmo aqui. E claramente eu e a Patrícia identificámos-nos. Vocês não viram, mas também, os nossos mãos colocaram-se logo no ar. Sim, estava no ar. Pronto, eu sou ali no meio. Eu até não desgosto. Não é uma forte, mas... Então quando a gente fizer, tu vens e depois aquilo tudo bonitinho, impecável, para não se estressar. É isso, pronto, eu faço os bombons e vocês tratam do resto, tá bom? Pronto. Tá bom. Fazemos claque e coisas assim do género. Pronto, fica combinado. Ok. Então, e a última pergunta é, Sofia, o que é que a Sofia de hoje diria à Sofia de há 10 anos atrás, se pudesse? Ai, que pergunta. Então eu acho que diria... Olha, eu diria várias coisas, sabes? A vida ensinou-me, felizmente e infelizmente, ensinou-me muito ao longo destes últimos anos. A Sofia de há uns anos atrás, ou de há 10 anos atrás, era bem pior a nível de trabalho do que a Sofia dos dias de hoje. Ou seja, eu era uma workaholic do pior que há. Eu, quando trabalhava em arquitetura... Ou seja, eu sempre fui muito perfeccionista, mas eu punha o trabalho à frente de tudo na minha vida porque eu tinha que ser a melhor profissional. Portanto, acho que nos dias de hoje o que eu diria à Sofia de há uns anos atrás era: relaxa-me, a vida é um bocadinho mais do que isto, aproveita um bocadinho mais, que foi algo que eu acho que quando era mais nova não o fiz. Nos dias de hoje, até porque a vida me ensinou, e houve assim uns episódios mais complicados, aprendi que a vida não é só trabalho. Embora eu adoro o que faço, adoro muito o que faço e não sinto que é trabalho, mas agora com os meus 40 anos percebi que a família,
e tudo o que me envolve tem o mesmo peso, ou mais, pronto. E antigamente eu considerava que era só trabalhar. Continuo a ser muito aficionada por aquilo que faço, continuo a ser muito profissional, continuo a adorar, mas diria, miúda, tem calma, que a vida é mais do que isto. E depois dizia-lhe, miúda, nunca é tarde para mudar, só aos 30 decides mudar de vida, acho fantástico. E pronto, olha. Isso é ótimo. Muito bem. É isto, acho que é isto. Então ia perguntar para Queijinho, como assim 40 anos? Como assim? Pois sim, feitos em plena pandemia, que nem sequer os festejei. Verdade. Ok. Verdade. Os 40 são os novos 20, Novos 30. portanto. Os novos Os 30. novos 30, é o que eu estou Tudo a bem. dizer. Sofia, muito obrigada por teres aceito o convite para partilhares e estares à conversa connosco. Foi um prazer. Muito obrigada, olha, muito obrigada pelo convite. Gostei imenso. É a primeira vez que eu estou a participar num podcast. A Patrícia, quando me enviou. Já foi há um ano, Patrícia, que me enviaste a dizer: olha, a gente agora criou isto, se quiseres passa e ouve. Não fez um ano, mas está quase. Pronto. Não era algo que, ou seja, não era uma vertente ou que eu estivesse muito acostumada e, portanto, era algo que eu nem sabia muito bem o que era. Portanto, os meus parabéns. Acho que ainda vão ter muito sucesso com isto e gostei muito. Muito obrigada por me terem convidado. Espero ter ajudado em qualquer coisita, principalmente para alguém que possa estar a começar e ajudar a esclarecer algumas dúvidas, e foi um enorme prazer. Igualmente. Muito obrigada. E mais uma vez tive o gosto de gravar este episódio com a Patrícia do Bolos Ideias. Obrigada, Patrícia. Obrigada a todas, meninas. E a Ana do Coisas de Cozinhas. Obrigada, Ana. Obrigada a todas, meninas. Somos 3 podcasters mais felizes por sabermos que estão desse lado. O Cake Layers Podcast nasce do forno dos nossos 3 projetos, From Cake with Love, Bolos e Ideias e Coisas de Cozinhas. Se não conhecem estes nossos projetos, vejam os links na descrição do podcast e sigam-nos. Podem também deixar mensagens e colocar todas e quaisquer questões que possam surgir. Muito obrigada a todos vocês que estiverem desse lado, a ouvir-nos e principalmente por todo o apoio que nos tenham dado. Gostamos muito de ser a vossa companhia. Se tiverem feedback, ideias ou sugestões, podem nos enviar um e-mail para cakelayerspodcast@gmail.com. Se gostaram do nosso episódio, então cliquem em subscrever e não percam nenhum dos episódios que fazemos para vocês e ajudem-nos a chegar aos vossos amigos e famílias partilhando o podcast com eles. Nós voltamos dentro de 2 semanas com mais um episódio com camadas de conversas. Até lá, que os vossos dias sejam muito doces.